Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos dar sequência aos estudos que nós estamos fazendo sobre a carta de Hebreus. E hoje nós vamos terminar o livro, capítulo 2 de Hebreus, onde o autor ele usa 2 capítulos para provar, entre aspas, que Jesus Cristo é maior que os anjos. Então, capítulo 1 e capítulo 2, ele fala sobre isso, e no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 18, onde o tema é esse, é a humilhação, a humanidade e humilhação de Jesus Cristo. Antes, porém, vamos mais uma vez clamar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome. Mais uma vez, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar a Tua palavra, de expor a Tua palavra. E Espírito Santo, eu confesso diante de Ti que eu preciso de Ti para isso. A Tua capacitação, a Tua direção, que o Senhor me ilumine nesta noite e que o Senhor prepare também os corações daqueles que estão ouvindo aqui presente e também pela internet. Nos dê uma noite abençoada, Senhor. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então nós vamos ler Hebreus 2, de 5 a 18, é um texto grande, mas nós vamos ler para entendermos o contexto desta mensagem que nós queremos passar. Começa assim, Hebreus 2, a partir do versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que texto maravilhoso, né? Quando a gente estudando um pouquinho de Hebreus, nós não sabemos quem escreveu Hebreus, mas pelo escrito, pela carta, que é chamada carta de exortação, nós percebemos o conhecimento que essa pessoa tinha, o domínio que ela tinha da lei,
tinha domínio, conhecia muito bem os irmãos, conhecia muito bem Jesus Cristo. Então a gente percebe a ligação correta que ele faz da lei, do Velho Testamento, com o cumprimento em Jesus Cristo. É uma sintonia assim maravilhosa, e nós vamos aprendendo com cada estudo que nós vamos fazendo de Hebreus. Então ele começa o versículo 2 dizendo: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Como nós dissemos já 2 estudos, esses 2 primeiros capítulos, o autor prova que Jesus é maior do que os anjos. Por que ele gasta 2 capítulos para falar sobre isso? Porque nós já falamos, e só para repetir, os anjos eles tinham uma importância muito grande na religião judaica. Anjos no Velho Testamento apareceu para várias pessoas, para Abraão, para os profetas, para Gideão, para Elias, apareceu para os pais de Sansão, apareceu para várias pessoas, para João Batista. No nascimento de Jesus Cristo, os anjos apareceram. Então, anjos tinham uma importância muito grande naquela religião, para aqueles irmãos. E o texto não diz, mas possivelmente essas pessoas já estavam orando a anjos, eles já estavam cultuando anjos. E no versículo 14 do primeiro capítulo, o autor diz assim, que os anjos eles são ministros a favor daqueles que hão de herdar a terra, ou seja, os que creem. Então eles são designados por Deus. Por isso o autor está dizendo, não orem a anjos, não façam orações, não peçam a anjos, porque eles não é esse o trabalho deles. O trabalho deles é um trabalho diferenciado. E os anjos, eles foram comissionados como mensageiros, porém não serão eles que exercerão domínio sobre o mundo vindouro. O texto diz aqui, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo vindouro. Ou seja, não serão os anjos que vão comandar o mundo vindouro. O mundo vindouro será comandado por Jesus Cristo. Os anjos não terão essa participação de comandar o mundo vindouro. E interessante que essa citação do autor não é algo da cabeça dele. Ele não tira isso de particular interpretação. Isso ele está baseando no Velho Testamento, naquilo que os irmãos tinham, na Bíblia deles. Qual era a Bíblia que aquelas pessoas tinham? Eles tinham o Velho Testamento, porque o Novo estava sendo escrito. Então o autor ele faz sempre referência ao Velho Testamento, ou seja, as escrituras que aqueles irmãos tinham, para provar que tudo isso que ele estava falando não era interpretação da cabeça dele, não era lenda, não era história da carochinha, era algo que já estava escrito na lei e que eles precisavam ler para interpretar e saber que tudo que está escrito no Velho Testamento convergiu, se cumpriu em Cristo Jesus. Todos os sacrifícios do Velho Testamento, todas as falas do Velho Testamento se cumpriram em Cristo Jesus. Todos aqueles rituais, todas aquelas leis cerimoniais, aquelas leis civis, leis religiosas, se cumpriram em Cristo Jesus. É isso que o autor está falando. Está dizendo que o Velho Testamento são sombras do que viriam a se cumprir em Cristo Jesus. Então, o livro de Hebreus, ele traz muito sobre isso. E a Bíblia que eles tinham não é nada mais, nada menos que a lei, os profetas, os salmos, e o autor aos Hebreus usa essa escrita deles para dizer mais ou menos assim, olha aí naquilo que vocês têm para ler. Leia na Bíblia de vocês. É a mesma coisa, talvez a gente vai evangelizar alguém e diz assim, abra a sua Bíblia, lê na sua Bíblia para você ver se eu estou falando alguma bobagem. Então era esse que era o argumento que o autor falava. E ele comprova que, mais uma vez, que Cristo deve ser obedecido, porque o Pai conferiu a Cristo o poder sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, e eu quero frisar sobre todas as coisas, porque o texto vai nos dar algumas interpretações sobre o que seriam todas estas coisas. E esta honra, nenhum anjo pode impedir ou estorvar. Nada pode estorvar essa honra que foi colocada sobre o Filho. Daí que se segue que nenhum impedimento angelical pode impedir o reinado do Filho. E ele fala sobre o mundo que há de vir. Que mundo é este? Que mundo é este que há de vir? Irmãos, são 2 mundos. Um é esse que nós vivemos hoje,
totalmente corrompido pelo pecado, e um mundo que há de vir. Um mundo que, na realidade, um mundo renovado, no qual Cristo vai reinar. Até coloquei, este mundo ele não será sujeito a anjos, mas a Cristo em sua totalidade. E mais uma novidade, aos que creem nele, aos redimidos. Então esse novo mundo, ele vai ser comandado, exercido por Cristo e pelos redimidos, por todos aqueles que creem no Senhor. Às vezes nós achamos que isso é nossa, mas esse cara está falando muito além da nossa mente. Não, isso é a realidade. Você crê em Cristo Jesus? Então você estará neste mundo. Sabe, eu estava até nos estudos, a gente brinca. Irmão, quando a gente olha para 1 Coríntios, capítulo 6, se não me falha a memória, a Bíblia diz que nós julgaremos os anjos. Nós julgaremos o mundo. Mas como é que eu posso? Os crentes, os redimidos do Senhor. Então, não é esse o assunto hoje, mas só que eu lembrei dessa passagem, eu achei muito interessante. Agora, imagina dois mundos. O primeiro, o velho mundo corrompido pelo pecado de Adão, e o segundo mundo, renovado por Cristo. Dois mundos, esse que nós vivemos e um outro que virá. Esse mundo que virá é o que nós queremos entrar. A esperança do crente é entrar neste mundo. Por quê, irmãos? Porque todos nós pecamos. A Bíblia diz isso, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos, indistintamente. Todos nós nascemos pecadores e todos nós precisamos da graça de Deus. E só há um caminho, só há uma porta, só há um meio de nós entrarmos nesse mundo vindouro. É através de Cristo Jesus. Só Ele, não se engane. Às vezes tem um monte de atalho, um monte de brecha, um monte de pinguela, um monte de caminhos que são oferecidos. Mas só há um caminho correto, a menos que a minha Bíblia esteja errada. Mas só há um caminho, e eu tenho certeza que ela não está. A Bíblia diz que só há um caminho, e é Cristo Jesus. Para nós entrarmos nesse mundo vindouro, só há um caminho, é Cristo Jesus. Fora dele, nós não entraremos neste mundo. E Paulo escreve sobre esse reinado, muito interessante, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo fala de como que será a coparticipação daqueles que creem. Olha que interessante. Paulo diz assim, fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Mas o interessante é esse aqui, Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, ou seja, no atual, no presente, também com ele reinaremos. Se o negamos hoje, ele por sua vez nos negará. E esse fato mostra a maravilhosa identificação de Deus, do Deus encarnado com o homem finito, da segunda pessoa da Trindade comigo, com você, que somos finitos, somos carnais, somos pecadores, a fim de restaurar a dignidade dessa criação caída. Justamente isso, esse é o objetivo, o Deus encarnado se identificando com o homem finito. A nossa esperança, irmãos, é de entrar justamente neste mundo caído é esse que nós vivemos agora. É deste mundo que o autor fala, um mundo diferente desse que vivemos, um mundo onde não há perseguição como nós estamos passando, um mundo onde não seremos maltratados, um mundo onde... Apocalipse fala alguma coisa deste local maravilhoso, mas o autor está falando para aqueles irmãos, fiquem firmes, vocês estão sendo maltratados, vocês estão sendo perseguidos, fiquem firmes, porque há um lugar que está sendo preparado para vocês. E para nós também, um lugar que está sendo preparado para nós. Aí você pode dizer assim, mas eu não mereço, eu também não, mas está sendo preparado do mesmo jeito pelo Senhor, que não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Cristo. Pelos méritos do Senhor. No versículo 6 de Hebreus, ele diz assim, antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites.
Quem que é alguém e em qual lugar? Esse alguém é Davi. E em que lugar que ele está falando isso? É justamente no Salmo 8, que é um salmo messiânico. E Davi está falando justamente o que está escrito nesse texto aqui, que é o homem. Que é o homem para que dele te lembres, fazendo essa oração ao Senhor? O salmista estava olhando, admirando a soberania de Deus e estava fazendo esse questionamento. Que é o homem? Davi estava contemplando os céus com toda a sua majestade e estava olhando e dizendo assim, mas o que é o homem para que Deus coloque nele tanto amor, tanta glória? Olha, o que é o homem para que Deus te lembre? Irmãos, vamos contextualizar, vamos trazer para cada um de nós aqui, para mim, para você. Quando eu olho para mim, eu me sinto aqui, ó, quem sou eu, cara? Para que Deus tenha misericórdia de mim? Quem sou eu para que Deus me ame? Eu sou um arrogante, um prepotente, um pecador. E Deus me ama. Olha para mim não, eu olho para mim e digo, quem sou eu para que Deus me ame? Quem sou eu para que o Filho de Deus morra na cruz para me salvar? E se você tem essa mesma interpretação, faça essa pergunta, quem sou eu, Senhor? Por isso que às vezes nós falamos aqui que nós não merecemos, aí algumas pessoas dizem, mas olha para nós, será que nós merecíamos o amor do Senhor? E eu falo para você o seguinte, que talvez o apóstolo João não tivesse uma tradução melhor para definir o amor, e ele coloca em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, o amor foi de tal maneira. O que significa tal maneira? Eu não saberia definir o que é tal maneira. É muito maior, mais elevado do que eu possa imaginar. E com relação ao Senhor Jesus, o autor aos Hebreus escreve assim no versículo 7 desse mesmo texto. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Numa primeira leitura eu já ouvi alguém dizer assim, não, mas aqui ele está falando do homem. Não, ele está falando de Jesus Cristo. Ele não está falando do homem aqui, ele está falando de Jesus Cristo. Fizeste um pouco, fizeste-o por um pouco. Alguém já me questionou, mas Jesus é menor que os anjos? Não, fizeste-o por um pouco. Ou seja, por um pouco de tempo. Nós vamos estudar justamente isso. A citação, esse passo aqui, ele estabelece justamente a humanidade de Jesus Cristo. O período que ele passou aqui como homem. É isso que o texto está dizendo. Por isso que o texto diz, fizeste por um pouco menor do que os homens. E por que ele foi feito por um pouco menor do que os homens? Para que provasse a morte por todo homem. Por isso que ele foi feito um pouco. Isso significa um pouco de tempo. Significa a humilhação e o esvaziamento de Cristo. Esse período significa justamente isso. A humilhação de Cristo e o esvaziamento dele. Não se esqueça que nós estamos falando da segunda pessoa da Trindade, que deixou a sua glória e veio morrer por mim e por você. Enquanto ele esteve aqui na terra, irmãos, ele sofreu, ele passou sede, ele teve cansaço, sono, tristeza, angústia, calor, enfim, fraquezas do homem. Se fez carne, foi rejeitado, foi traído, foi incompreendido, foi frustrado, ou seja, ele estava num estado de humilhação. Isso que significa por um pouco de tempo. E depois deste período de humilhação, ele recebeu toda a autoridade nos céus e foi coroado de glória e de honra e colocado acima de todas as coisas. Primeiro ele passou por um período. Pode até confundir, né? Quando eu estou falando aqui, já faz 3 estudos, dizendo assim, que Jesus é maior que os anjos. Aí eu venho nessa passagem e digo, ele foi menor que os anjos, mas não parece um contrassenso, um paradoxo? Mas você está falando que ele é maior, mas agora o texto está falando que ele é menor? Não. Primeiro ele foi feito esse período de tempo, por pouco tempo. Mas no mesmo versículo você vai dizer
que ele foi coroado de honra e de glória. Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 19, é um texto grande, mas nós vamos ler, ele nos dá uma noção clara do que significa isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Colossenses, capítulo 1, de 13 a 19. Ele diz assim, ó: Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o Pai, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Quer dizer, não fica dúvida nenhuma de que é em Cristo todas as coisas. Não fica dúvida nenhuma de que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Cristo, Ele faz parte de todo o processo, da criação à redenção. Ele faz parte do princípio ao fim. Ele faz parte lá de Gênesis até Apocalipse. Cristo está em todo o processo. Nada está fora de Cristo. Ele é antes de tudo e depois de tudo. É nele, irmãos, é nele. Cristo é a representação visível do Deus invisível. Quando nós olhamos para Cristo, nós podemos ver pela palavra, que nós não tivemos o privilégio de vê-lo pessoalmente, mas nós olhamos para Cristo e nós percebemos que ali está a expressão, representação visível do Deus invisível. E dando continuidade neste mesmo assunto, o versículo 8, ele nos dá mais ele ratifica isso que o autor está dizendo. Ele diz assim, ó: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Novo impasse. Novo problema. Espera um pouquinho. Se todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés, e se nada deixou fora, como que ainda nós vemos coisas que não estão sujeitas a ele? Não é interessante essa passagem? Espera um pouquinho. Então, como é que resolve esse assunto? Se tudo está sujeito a ele, como que ainda nós temos coisas que não estão sujeitas a ele? É simples de tudo. Quer dizer, simples de tudo não. Depois de estudar um pouco, irmãos, quando nós olhamos para este mundo, nós vemos doenças, nós vemos acidentes, nós vemos tsunami, furacões, corrupção. É só eu que às vezes penso que está num descontrole total isso aqui? Quando nós olhamos para este mundo que nós vivemos, parece que está num descontrole. Parece que que nem todas as coisas estão sujeitas, mas só parece. Sobre a nossa perspectiva, parece. E é justamente essa interpretação que aqueles irmãos estavam tendo. Eles estavam dizendo o seguinte: espera aí, se Jesus é maior que os anjos, se Ele é meu Senhor, se Ele é meu Salvador, se Ele morreu na cruz por mim, se eu vou herdar a vida eterna, espera um pouquinho, por que então que eu estou sendo maltratado? Por que eu estou sendo perseguido? Por que eu estou perdendo o emprego? Por que eu estou perdendo a minha casa? Por que eu estou levando cacete? Como que todas as coisas? Então parece que as coisas não estavam sob o controle, mas era uma pura interpretação
muito vaga do assunto. Calvino diz assim, ó: embora essa sujeição universal ainda não esteja clara aos nossos olhos, contudo, devemos viver felizes por ele já haver vencido a morte e haver se exaltado ao mais elevado estado de honra, pois aquilo que ainda faltava se completará a seu devido tempo. Quando que isso vai se completar? Quando que nós vamos ver efetivamente todas as coisas sujeitas a Cristo? Na consumação, na volta de Cristo. Olha só, a concretização disso daqui não está no versículo 17, que nós acabamos de ler, de Colossenses capítulo 1, onde diz assim, ó: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Espera um pouquinho, se ele é antes de todas as coisas foram feitas para eles, por ele, e nele tudo subsiste, e aprove ao Pai que residisse nele toda a plenitude, como pode ter alguma coisa fora do seu controle? É que a minha mente e a sua mente, às vezes, acredita que não está no controle. Mas, irmãos, saibam de uma coisa: nada é surpresa para o Senhor. Nada é novidade para o Senhor. Nada está fora do controle do Senhor. Mesmo que você não creia nisso. Mesmo que eu não creia nisso. É isso que o autor estava dizendo para eles. Mesmo que vocês não estejam vendo isso, nada fugiu do controle do Senhor. Ele continua no controle. E a partir do versículo 9, o autor faz ele faz 5 provas, entre aspas, ele dá 5 explicações, melhor dizendo, por que Jesus teve que ser feito por um período de tempo menor do que os anjos? Primeira coisa, para que ele pudesse provar a morte pelos homens. Esse é o primeiro motivo. Olha o versículo 9 de Hebreus 2, que diz assim: vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, aqui ele estabelece, aqui ele esclarece de quem ele estava falando. Muito legal, né? Que ele esclarece de quem que ele estava falando lá atrás. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Novamente, o autor nos traz à memória que esta humilhação, essa humanidade, foi feita por um período de tempo, e não para sempre. E agora, ele está sendo exaltado e coroado com a glória e com a honra, porque sua humanidade, ele sofreu a humilhação da morte. Irmãos, por que é que ele teve que ser feito, a primeira explicação do autor, por que é que ele teve que ser feito um pouco menor do que os anjos? Para que ele pudesse provar a morte, o sofrimento da morte. Se Jesus não tivesse se feito homem, ele não poderia sofrer a morte. E se ele não sofresse a morte, ele não poderia ser o nosso Salvador. O pecado veio por um homem, e a salvação tinha que ser através de um homem. Não poderia ser um anjo, e também não poderia ser qualquer homem. Por que não poderia ser Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Davi? Por que não poderia ser ninguém desses? Sabe por quê? Porque são todos pecadores. O sangue é contaminado, tinha que ser um justo, um sem pecado, um que não tivesse mancha. Por isso que a Bíblia diz, o cordeiro sem mancha, esse foi para a cruz. E ele foi espontaneamente. Nós falamos isso sobre quinta-feira, só vou dar uma repetida aqui. A diferença disso, aqueles animais do Velho Testamento, para ser sacrificados, eles eram levados à força. Se você soltasse uma pombinha, você falasse assim, vai para o sacrifício, ela voava para longe. Você tinha que puxar o bezerro, ela não vinha espontaneamente. Você tinha que puxar o bezerro, você tinha que puxar o cabrito, que ele não vinha espontaneamente. A contradição do Filho de Deus é que ele se deu espontaneamente. Ele não foi obrigado, ele não foi amarrado para se entregar. Ele deu o seu sangue, ele morreu por amor e espontaneamente, contradizendo ou contrastando com os animais do Velho Testamento. Como eu disse no início,
Tudo o que aconteceu no Velho Testamento aponta para Cristo, que foi o único sacrifício verdadeiro e definitivo. Temos que frisar isso. Verdadeiro e definitivo. Jesus não precisa morrer o mês que vem, daqui 6 meses, daqui 1 ano, como fazia os sacerdotes, que era uma vez por ano, tinha que fazer a expiação do pecado do povo e dele, porque ele também era pecador. Aí Cristo vem e faz uma única vez e para sempre. Não precisa fazer mais. Filipenses 2, de 5 a 11, também nos dá uma alegria quando nós lemos, que diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, olha só, irmãos, quando eu falo que ele sofreu a morte, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Texto esclarecedor, fantástico. Agora ele está exaltado. Por que ele está sendo exaltado? Porque ele sofreu. Sofreu a morte. Agora, ele sofreu temporariamente e se sujeitou às humilhações da humanidade. E isso espontaneamente. Irmãos, preste atenção agora num detalhe do versículo 9. Lá embaixo, pela graça de Deus. Irmãos, foi pela graça, é pela graça, será pela graça. Foi pela graça de Deus que tudo isso aconteceu. Foi pela graça de Deus, e diz assim, e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Foi pela graça de Deus que Jesus provou a morte por mim e por você. Querido, como eu disse no início, não há palavras conhecidas para explicar este amor. Nós só podemos dizer, Senhor, obrigado, porque foi pela tua graça. Irmãos, foi pela graça de Deus. A graça do Senhor, que Ele colocou em nossos corações a esperança da morada eterna com Ele. Pela graça do Senhor é que aconteceu isso. Pela graça do Senhor, irmãos, você foi transportado do mundo de pecado para o reino do Filho do seu amor. Pela graça do Senhor, hoje você tem interesse em buscar o Senhor. Pela graça do Senhor, você hoje pode dizer, obrigado, Senhor, pela minha salvação. Pela graça do Senhor. Só pela graça. Como Paulo disse aqui domingo passado, nós temos dificuldades em entender a graça do Senhor. Muitas vezes nós somos rebeldes e nós não cremos na graça do Senhor. Talvez nós quiséssemos mais a lei, as obras, do que a graça. Mas ninguém será salvo pelas obras da lei. É pela graça do Senhor. E tudo isso que aconteceu é pela graça do Senhor. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Eu vou ler 2 textos. Apocalipse 5, 9. E 1 Pedro 1, 18, 21, que ele fala, esclarece desta morte de Cristo, desta graça que o Senhor nos proporcionou. O primeiro texto é Apocalipse 5, versículo 9, que diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe o selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. De quem que esse texto está falando? Está falando de Jesus Cristo. Ele comprou, ele morreu na cruz, foi ele que fez. E 1 Pedro diz assim,
A primeira carta de Pedro diz, capítulo 1, versículo 18 a 21, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Irmãos, estes versículos, eles mostram o sacrifício infinitamente precioso do sangue de Jesus Cristo. E ele não pode perder o seu valor e a sua eficácia. O sacrifício de Cristo não perde o seu valor. E uma segunda explicação é que ele precisava ser aperfeiçoado. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus Cristo, ele foi aperfeiçoado pelos que sofreu. Com tudo isso que nós já falamos, ele foi aperfeiçoado para que pudesse nos dar a salvação. Ele é o autor da nossa salvação. Como nós já lemos em Colossenses 1, sobre este aperfeiçoamento, ele foi aperfeiçoado pelo Pai no sofrimento que ele passou aqui, naquele período de humilhação e de humanidade. Uma terceira explicação, para que ele se tornando gente, a fim de se tornar o nosso irmão. Eu já falei aqui para vocês, tem um livro que eu estou começando a ler, de Joe Owen, que significa a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Fantástico, entendeu? Maravilhoso. Onde ele trata que a morte de Cristo foi suficiente. Ela apazigou, o Senhor o recebeu. A lei, a morte de Cristo foi suficiente para a lei. Por isso que a morte dele foi uma só e não precisa ser feita mais nenhuma. Terceira explicação, então, Hebreus 2, de 11 a 13, que diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Na realidade, na qualidade de filho de Deus, enviado pelo Pai para a humanidade, Cristo não se hesitou em identificar-se com os seus. Olha que interessante, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Isso não é interessante? Ele é o nosso irmão mais velho. Irmã, você pode dizer: Jesus é meu irmão. Já parou para pensar nisso? Ele é nosso irmão. Irmão mais velho. Jesus Cristo que santifica, e os crentes que são santificados são um só em Cristo Jesus. Irmãos, ele não tem vergonha de nós. Por isso que ele diz aqui, ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. E isso, como eu disse para vocês no início, que o autor ele não está falando isso de particular interpretação, de algo que tirou da cabeça dele. Ele buscou isso daqui aonde? Ele buscou em Salmos 22, 22, que era a Bíblia que os irmãos tinham. Ele diz, Salmo 22, 22, a mesma coisa. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ou seja, ele está dizendo, leia na tua Bíblia o que eu estou dizendo sobre esse Jesus que é superior aos anjos, esse Jesus que vai voltar para buscar vocês. Não volte atrás, não vá, não desista, não volte para o judaísmo,
Não deixe o Evangelho, não deixe Cristo, porque não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que isso. E ainda Isaías 8:18, ele diz assim: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Também Isaías, 700 anos falando antes disso. O autor fala novamente, leia lá Isaías, se não é justamente isso que eu estou falando. E por quarta explicação, é para destruir o diabo. Nossa, essa é boa. Para destruir o diabo. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de sangue, de carne e sangue, destes também ele quem? Cristo, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, a derrota de Satanás e da morte testifica que a obra de Cristo foi eficaz. A morte foi destruída, Satanás foi destruído, não no sentido de aniquilado, mas no sentido de que o poder dele é inoperante, de que quem está no comando é Jesus Cristo. Irmãos, nós não precisamos ter medo da morte mais. Percebe, as pessoas dizem assim, ai, que medo que eu tenho de morrer. Quantas pessoas dizem, ai, eu tenho um pavor de morrer. Por que você tem pavor de morrer? Você tem medo de morrer, irmão? Alguém disse, e esse alguém foi Paulo, que a morte para ele era o quê? Lucro. Não é verdade? A morte para o crente é lucro. Irmãos, você tem medo de morrer? Eu não tenho um pingo de medo de morrer. Sabe por quê? Porque a morte já foi destruída. Cristo já venceu a morte. Cristo já venceu o diabo. Eu não preciso ter pavor da morte mais. Eu vou viver até o dia que o Senhor quiser. Mas aqueles que creem, sabem que o dia que morrer vai para um lugar muito melhor do que esse aqui. Se crê. Se não crê, tem que ter pavor mesmo. Se não crê, tem que, tremer as perninhas. Agora, se crê, não tem que ter pavor. Por quê? Porque a morte foi destruída, querido. Mas não houve só derrota, também houve a libertação. Sabe por quê? Porque a morte escraviza. A morte escraviza e o medo de morrer há muito que persegue a humanidade. Muitos têm medo da morte. Cristo resolveu o problema com a sua própria morte e ressurreição. Ele morreu como homem. Ele morreu como homem. Por isso que ele pode nos salvar. Por isso que ele entende, nós vamos falar daqui a pouco, quando você, irmão, ora a ele, quando você clama a ele, diz, Senhor, olha o que eu estou passando. Ele sabe disso, porque ele passou por isso. Ele não tem um conhecimento teórico disso, ele tem um conhecimento prático disso daí. Ele foi tentado em todas as coisas, todas as suas tentações, todos os seus problemas, todas as minhas tentações. O Senhor Jesus foi tentado em todas elas e ele venceu todas elas. Por isso que ele pode nos socorrer. Precisava ser um homem para ir para aquela cruz. Por isso que não podia ser anjo. Por isso que a carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus está dizendo, Cristo é superior aos anjos, é Ele que foi para a cruz, precisava ser um homem, não podia ser um ser, outro. Hoje, está diante da majestade, ao direito da majestade, um homem, que maravilha, que nos socorre. Isaías 53 diz assim, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Cristo
fez isso. Cristo fez isso. Irmãos, que grande vitória do Senhor Jesus Cristo. E que grande vitória tem os crentes. Hoje nós podemos, cantado aqui, 1 Coríntios 15, a partir de 55, se eu não estiver errado, diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Foi vencida na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Irmãos, o aguilhão é um ferrão, que nem do escorpião, de uma abelha. Só que no cristão, o aguilhão, ele não tem a morte. A morte é o pecado. Não é o aguilhão que é o pecado, é a morte, é o pecado que é a morte. É o pecado que é a morte. Mas a morte foi vencida na cruz, em Cristo Jesus. E nós não precisamos mais temer a morte. E por final, irmão, já vencendo aqui, ele socorre a homens e não a anjos. Hebreus 2, 16 a 18. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, olha só que interessante, porque naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Porque naquilo mesmo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os irmãos. Queridos, nessa passagem, o autor começa a iniciar o objetivo principal da carta aos Hebreus, que é o sacerdócio de Jesus Cristo. E aqui ele dá já uma pincelada para nós, de como que é o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele é misericordioso e ele é fiel. Misericordioso para conosco e fiel para com Deus. O nosso sumo sacerdote, ele vive e ele vive para sempre. Contrastando ou fazendo uma diferenciação dos sacerdotes daquela época, que eles morriam de ano em ano. O sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele precisava entrar com uma corda amarrada pelo meio ou pelo tornozelo e levar também um sininho, porque ele tinha que entrar lá e enquanto ele fazia o sacrifício, o sino tocava, blim, blim, blim. Se parasse de tocar o sino, as pessoas tinham que puxar, porque ele morreu lá dentro, você não podia entrar ninguém lá. Então você puxava aquele sumo sacerdote morto e substituía por um outro sumo sacerdote. Mas Cristo fez isso para sempre no Santo dos Santos. Não precisa mais de outro sacrifício. Irmãos, ele foi fiel. Ele é fiel e misericordioso sumo sacerdote. Ele sabe o que você está passando. O que nós podemos, irmãos, aprender com tudo isso que nós falamos aqui? É justamente isso que eu quero falar, que o Senhor, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que eu passo. Quando eu oro a Ele, quando eu clamo ao Senhor, não é novidade para Ele. Então por que eu e você, nós ficamos tímidos diante do Senhor? Ou vergonhosos diante do Senhor? Ou nós escondemos do Senhor? E por outro caminho, irmãos, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Por que é que nós vamos buscar outra coisa? Por que é que nós vamos voltar? Por que é que há apostasia? Por que que pessoas dizem, eu não quero isso? Queridos, não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que Jesus. Não há outro caminho, não há outro mediador, não há outro que possa fazer o sacrifício por nós.
Ele fez uma vez por todas, que o Espírito Santo abra a sua mente, que o Espírito Santo incomoda o seu coração, mas incomoda mesmo. E ele revela isso para você. Eu, irmãos, nem o pastor Marco temos capacidade de revelar isso para você. Nós expomos a Escritura, nós pregamos o Evangelho, mas quem vai converter o seu coração, se ainda não foi convertido, é o Espírito Santo. Se você não entendeu o que foi pregado, pergunta para ele: Espírito Santo, fala para mim o que é isso que eu não estou entendendo. E se você quiser vir conversar comigo, ou com o Marco, nós vamos conversar com você também. Que o Senhor te abençoe grandemente, e que o Senhor fala com você, revela isso no seu coração. Eu tenho a minha família inteira, parece que não crê. Eu tenho dito: Senhor, o que mais que eu posso fazer? Nada. Pregar o Evangelho e clamar para que o Espírito Santo faça a obra dele. Faça a obra dele. Eu penso o seguinte, que esse é o nosso trabalho. É expor o Evangelho e saber que nós temos um Salvador vivo. Irmãos, nós temos um Salvador vivo. A diferença entre Jesus Cristo e todos os outros líderes espirituais, de todos esses líderes, vão lá nos túmulos dele, que você vai encontrar os restos. Vá no túmulo de Jesus, que você vai ver que está vazio, porque o nosso Redentor vive e vive para todos sempre. Que ele te abençoe grandemente e mostra isso para você, revela isso no teu coração. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.